Olá, meu nome é Thaís, eu sou representante do Central de Canais e hoje nós vamos falar do canal do professor Tales, o canal fonoaudiólogo e articulador social. No canal do professor Tales, ele ajuda no processo fonoaudiológico e espiritual das pessoas, transformando assim vidas com as suas palavras. Mas antes da gente entrar no canal dele, curte aí, se inscreve no nosso canal e compartilhe para que chegue a mais pessoas as informações de todos os professores que nós temos aqui no Central de Canais. Vamos lá? Jovens da última hora, transformadores de corações, aprendizes, servidores e futuros discípulos de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Thales e hoje eu fui convidado a falar com vocês sobre liderança e o momento é muito oportuno. O momento é oportuno porque neste momento nós estamos vivendo a história. A história de um momento em que o plano espiritual nos fez uma proposta para que a gente pudesse olhar mais para o nosso coração do que para o externo social. Essa proposta que não é a primeira vez, historicamente falando, não é a primeira vez que acontece, mas toda vez que aconteceu, líderes surgiram, transformações aconteceram e o mundo é o que é hoje porque soube aproveitar esses momentos para o aprendizado. Podemos falar de vários momentos, mas eu vou citar três. O processo da primeira revelação com Moisés, o processo da segunda revelação com a transformação que Jesus nos propôs e a terceira revelação com o Espiritismo vindo como diretriz aqui para o nosso planeta. A transformação planetária está acontecendo. E é nesse momento que nós estamos vivenciando essa transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que tantos já ouvimos falar. É nesse momento onde os nossos líderes surgirão mais com o coração, conseguindo equilíbrio com o intelecto e com o plano espiritual. E é um momento muito oportuno, porque o aprendizado está acontecendo, é inevitável. Lembrando que, historicamente falando, não é a primeira vez que uma transição planetária foi proposta pelo plano espiritual e os novos líderes e diretrizes e movimentos surgiram. Eu tenho muita fé que depois dessa pandemia, transformações irão acontecer e eu acredito ainda mais que essas transformações virão através dessa geração da juventude, dessa geração de mocidade e tantos outros jovens de outros movimentos. Para falar um pouquinho mais sobre essa transição, eu vou propor uma analogia para a gente perceber como que está a nossa maturidade emocional, nossos padrões emocionais. Vou fazer uma analogia com 6 cores: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o branco. O que seria o vermelho? O vermelho é aquele padrão emocional instintivo de autopreservação, aquele padrão que reage a sentimentos ou situações, reage de forma instintiva. Esse padrão é importante para a nossa maturidade emocional, mas reagir através do instinto, um padrão de relacionamento humano, pode trazer conflitos. E este seria o vermelho, aquele que reage instintivamente às situações e depois pensa nas consequências. Estamos no vermelho? O laranja já consegue perceber o outro,
já reage instintivamente, mas consegue perceber que existe lá um ser humano ao seu lado. Mas o laranja, ele faz com que aquele ser humano atenda às suas necessidades sem troca de sentimentos. Poderia até dizer que o laranja ele usa o outro ser humano para que as suas necessidades sejam atendidas. É um padrão mais egocêntrico, onde ele acredita que tudo existe para que a necessidade dele seja atendida. Estamos no laranja. O amarelo, já aquele padrão intelectual alto, aquele padrão de que a pessoa consegue um nível de inteligência muito acima da média, consegue as suas conquistas materiais através do seu intelecto, mas tem um padrão de comportamento de julgar, depreciar, tem aquele padrão de julgamento de punir, tem aquele padrão da crença limitante. Ele acredita que só o que ele tem como inteligência é o certo. Para que ele seja atendido emocionalmente ou as suas necessidades sejam atendidas, ele não tem parâmetros da agressividade. Ele é agressivo para que a sua ideia seja atendida. Num padrão de conversa, é aquele que fala mais alto, é mais eloquente e de repente ele até muda o seu padrão emocional para que a razão dele seja a verdadeira. Estamos no amarelo. O verde já é mais intuitivo, ele já apresenta os sinais das habilidades socioemocionais, compreensão, tolerância, paciência, colaboração, empatia. Existe um padrão emocional no verde. Ao invés de ele ver um comportamento do irmão e punir, como faz o amarelo, o verde tenta entender o porquê daquele comportamento. Ele tenta entender qual é a necessidade não atendida do irmão para que aquele comportamento seja presente. Ele tenta enxergar esse comportamento e acolher. Ele não pune, ele acolhe, ele cria diretrizes, ele ergue a mão. Como eu disse, ele tem os padrões socioemocionais. Estamos no verde. Temos o azul, que consegue o equilíbrio do físico, cuidado com o corpo, com a saúde, com o bem-estar. Com o emocional, tem as habilidades socioemocionais em equilíbrio com o físico. O intelecto, ele tem o intelecto avantajado, né? É um intelecto alto, e ele consegue equilíbrio com o emocional e com o físico. Ele tem o social, ele se socializa muito bem. Ele se reinventa, como nós estamos nos reinventando nessa pandemia. Ele cria oportunidades, ele vivencia várias situações sociais diferentes, em equilíbrio com seu físico, biológico, intelectual e emocional. E o quinto é o espiritual. Eu não estou dizendo que ele segue religião, mas ele é espiritualista, com certeza. Ele acredita que existe um bem maior, existe um Deus justo que está por trás de tudo. Estamos no azul. E depois de tudo isso, nós temos ainda o branco. O branco é o discípulo de Jesus, aquele que segue o Evangelho de forma concreta, como diretriz da vida. Existe o branco. Vou fazer um paralelo dessa analogia das 6 cores com Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, ele escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta, um livro que eu muito indico. E Marshall Rosenberg, ele fala sobre esses padrões emocionais. Eu vou fazer um paralelo. Eu fiz a analogia das cores quentes, vermelho, laranja e amarelo. E Marshall Rosenberg diria que essas 3 cores representam a raposa. A raposa é aquela que agride, que pune, que critica, que sempre quer ter razão. A raposa, ela não está interessada em evoluir os relacionamentos afetivos com
os nossos irmãos. Ela quer se sentir prevalecida. Ela quer que a sua necessidade seja atendida de qualquer maneira, a qualquer custo. Essa é a raposa. Eu sei que, de repente, numa reunião onde existem diretrizes e polêmicas, a raposa é aquela que tem muita inteligência e ela quer que todas as pessoas sigam aquilo que ela acredita. Ela não acolhe aquela divergência de opinião. Já a girafa, que Marshall Rosenberg faz essa analogia da girafa, porque é o animal com o maior coração, ela age como verde, como azul e como branco. Ela não vê comportamento. Ela vê se a necessidade está ou não sendo atendida e procura acolher. Não só para um indivíduo, mas às vezes para um grupo. Um líder tem essa condição de fazer isso. Somos raposas ou girafas? Lembrando que, para eu ser girafa, eu tenho que ter sido raposo em algum momento. Porque faz parte de um processo de evolução natural dos padrões emocionais de nós, seres humanos. Então eu não critico a raposa, eu não vou punir ninguém por ser raposa, eu não vou julgar ninguém por ser raposa, eu vou reconhecer o quanto eu sou raposa e trabalhar para que eu possa ser girafa um dia. E existe uma maneira disso acontecer. Isso pode acontecer quando você se permitir ser um líder. E essa liderança pode ser uma liderança dentro de casa, com meus familiares, propondo aos meus familiares o consolo, o acolhimento, a prática espiritualista, aquela visão mais humanista. Eu posso fazer isso dentro de casa inicialmente. E conforme nós sermos bem-sucedidos, o plano espiritual vai se encarregar dos novos convites para ser dirigente de mocidade, por exemplo. Entre outras lideranças no campo profissional, no campo social, em projetos sociais, voluntariado. Existem várias possibilidades. Se permitam ser líderes. Amadureçam as habilidades socioemocionais trabalhando nessa liderança que vocês têm condição de serem excelentes líderes. Gostaria de propor a leitura do livro Lírios da Esperança, que fala um pouco sobre toda essa transformação social que está acontecendo e que já era prevista há muito tempo. A minha avó, quando tinha 8 anos, vamos pensar que eu tenho 39, ela já dizia para mim que algo iria acontecer para transformar nosso planeta. Desde os 8 anos eu escuto isso da minha vovó. No livro Lírios da Esperança, existem algumas considerações sobre isso. Recomendo a leitura. Recomendo a leitura também do livro Renovando Atitudes, que serve como diretriz até para esse momento. Recomendo o livro O Monge e o Executivo. É um livro muito interessante, onde se fala de liderança e de Jesus o tempo todo. Recomendo o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, também como diretriz para todas as transformações que estão acontecendo. E eu não poderia deixar de recomendar as leituras do Pentateuco e de Chico Xavier, que também, em vários dos seus livros, traz algumas diretrizes que previam que alguma coisa ia acontecer para o nosso planeta se transformar num planeta de regeneração. Muito bem, jovens, à última hora. Me coloco à disposição para futuras conversas. Espero que vocês tenham absorvido isso com o coração e com o intelecto. O equilíbrio dos dois vai fazer com que as transformações aconteçam embasada em nossas crenças espiritualistas. Nós temos como diretriz principal o Espiritismo, mas muitas outras também já falavam sobre essas transformações. Obrigado pela oportunidade e fiquem em paz.